com a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Queridos, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, para ganharmos tempo. Porque ainda nós vamos participar de uma festa, que é a ceia do Senhor. Eu louvo a Deus por estar aqui novamente, por ter tido a oportunidade de ser pregado no dia dessa campanha, que simbolizou o mês de maio. E hoje, novamente, estamos aqui novamente. Digo estamos porque eu estou sozinho, estou eu, minha esposa, meus amigos. Desse dia 12 está representando o mês de dezembro. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para as nossas vidas e vai trabalhar da mesma forma que trabalhou nesses 12 dias, de uma forma grandiosa. Tenho certeza que a sua vida nesses 12 dias foi impactada. Você novamente sairá daqui nessa noite impactado pelo poder da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Arilton, do meu amigo pastor Reginaldo Marques. Trabalhamos juntos. Hoje ele está em outro ministério, mas a nossa amizade continua ainda muito mais forte do que era antes. E a minha esposa, essa faz assim com a mão linda. Essa é a minha morena. Olhe só um pouquinho, irmão, viu? Só um pouquinho, não olhe muito, porque Jesus preparou ela para mim. Em nome de Jesus. Eu só passo, Deus te abençoe de uma forma grandiosa, Leandro. Eu estava dizendo para ela com moto, ele falou assim: eu salto no esquizo, caramba, vai descalço. Gênesis capítulo, vocês vão me ajudar de novo na banda? Vai me ajudar, né? Rapaz, Deus tem uma promessa na sua vida, profeta, que você nem calcula. Mas deixa para lá. Gênesis capítulo 37. Eu quero ler alguns versículos. Eu disse para o pastor Márcio que era o tema versículo 23, versículo 24. Eu quero ler o versículo 3 primeiro, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-lhe, e não podia falar com ele pacificamente. Versículo 23 diz: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Repita: a cova estava vazia, e não havia água nela. Faça para o seu irmão: tem uma cova preparada para você. Pode se assentar adorando o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu quero colocar como tema nesta noite essa mensagem: o preço por ser amado. Queridos, quando nós olhamos para essa história, e quando eu comecei a meditar nessa história, nós vemos, estamos acostumados a ver que Israel, aqui já Israel significa aquele que lutou com Deus e obteve vitória. Israel amava mais a este jovem chamado José, que aqui tinha 17 anos, muito mais do que os outros. Nós vemos aqui na Bíblia, e é claro, que Israel amava porque José era filho de sua velhice. É claro, está escrito aqui. Mas porém, meditando mais profundamente dentro da palavra de Deus, dentro de uma interpretação exegética, eu descobri que também José era amado pelo seu pai por causa da velhice dele, mas porém ele era muito mais amado ainda por seu pai, porque ele era filho da mulher a quem ele se apaixonou de primeira instância. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que quando Jacó saiu da sua casa para ir procurar os seus
A Bíblia diz que quando ele encontrou Raquel, ele se apaixonou de imediato. Sabemos dessa história que ele trabalhou por 7 anos para ter Raquel por esposa. E a Bíblia nos ensina que Labão enganou a Jacó. E nós sabemos a história. E há um ditado popular por aí, pastores, que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jacó estava experimentando aquilo que aconteceu com seu pai, pois ele enganou seu pai. A Bíblia diz que sua mãe mandou ele vestir uma pele de um animal peludo, porque Esaú era o primogênito, e a Bíblia diz que Isaac iria abençoar Esaú. Então a sua mãe Rebeca diz: coloca um pelo de um animal peludo, seu pai vai tocar em você e vai perceber que é Esaú e vai te abençoar. Ou seja, uma vez abençoado, sempre abençoado. Então ele estava experimentando daquilo que ele fez com o pai. Quando Jacó, ele foi para a tenda coabitar-se com a sua esposa, e quando amanheceu o dia, não era Raquel, era Lia ou Leia. A Bíblia diz que ele desceu-se e foi atrás do seu sogro chamado Labão e disse: o Senhor me enganou. A história diz que ele trabalhou por mais 7 anos para ter Raquel por esposa. E Raquel, a Bíblia diz, nós achamos que Raquel era uma bênção, mas porém a Raquel era uma provocadora. Raquel provocava Lia, e quanto mais Raquel provocava Lia, Deus abençoava Lia de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz lá no capítulo 30 de Gênesis, que por provocar Lia de uma forma terrível, Deus fechou a madre de Raquel. A Bíblia diz que quanto mais Deus provava Raquel, mais Raquel se tornava uma pedra no sapato de Lia. Mas enfim chegou o dia de Raquel acordar e perceber que Deus era Deus quando acabou. E quando ela percebeu que Deus era Deus, os erros que ela tinha cometido, a Bíblia diz que então Deus abre a madre de Raquel. E Raquel, ela tem um filho e coloca o filho nome por José. Aleluia. José significa aquele que ouviu a aflição minha, ou seja, Deus ouviu a minha aflição. Então José era filho de Raquel, da mulher a qual mais ele amava. A Bíblia diz que por amar muito a José, ele fez uma túnica talá de várias cores e deu para José. E isso causou uma grande inveja e um grande aborrecimento entre os seus irmãos. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: irmão, quando se é muito destacado, você causa aborrecimento e inveja entre os outros. Mas fique tranquilo, meu irmão, porque quem te colocou no patamar mais alto foi Deus. Quem te colocou para brilhar foi Deus. Quem te colocou para resplandecer foi Deus. Se estão gostando ou não, problema de quem não está gostando. Aleluia. Se estão falando mal de você ou não, problema de quem está falando mal. Se você está brilhando no seu ministério, aleluia, levanta a mão, porque foi Deus que te colocou para brilhar. Foi Deus que te deu a túnica talá de várias cores. O diabo vai ter que reconhecer em 2014, meu amado, que ele é o derrotado e você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que José se destacava onde ia. E quando ele chegava no armazém, ou num shopping, ou em algum determinado lugar, as pessoas olhavam para José e diziam: quem é aquele? Os irmãos que estavam perto diziam: aquele é o queridinho do papai. Pega na mão do seu irmão novamente e fala para ele: ei, irmão, você é queridinho do papai, gente. Aleluia. Fala para ele: você é queridinho do papai. Aleluia. Todas as vezes que José chegava em um determinado lugar, as pessoas se
antigamente, principalmente a túnica colorida, que denotava uma superioridade social, era própria para jovens príncipes ou nobres que não eram designados para o trabalho subalterno do campo ou da casa. Também a túnica era essencial para a consagração do sumo sacerdote. Logo após o próprio sacerdote se banhar, o sacerdote vestia a túnica, ou o manto, ou o éfode, e o peitoral de juízo, onde era afilado o urim ou tumim, e nele era fixado o símbolo da consagração, uma flor de ouro. Sobre essa flor estava gravada a inscrição: santificado para Deus. As pessoas olhavam para ele e via a inscrição gravada: esse aí é separado para o Senhor. Pegue na mão do seu irmão e fala assim: você é separado por Deus. Fala mais forte: você é separado por Deus. José tinha sonhos, e esses sonhos eram inspirados pelo próprio Deus. Certa feita José chegou para os seus irmãos e disse: ei, eu sonhei com 11 peixes, e os 11 peixes estavam se curvando para o meu. Veja bem, irmão, os seus irmãos logo de imediato olharam para José e disse: ei, será tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nossas vidas. Sabe o que isso quer dizer? Que até os perseguidores reconhecem o brilho que está na sua vida. Até aqueles que criticam vocês, jovens, reconhecem a superioridade espiritual que está em você. Aleluia. Até aquele que fala mal de você reconhece que a sua vida espiritual está num patamar mais alto do que o dele. É por isso que você é criticado. É por isso que as pessoas olham para você e dizem: esse irmão não vai longe não, essa irmã aí vai desistir logo. Ei, mas eu vim lá de Ribeirão Preto para te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Uma palavra profética. Quem te deu a túnica foi Deus, e ninguém tira aquilo que Deus deu para você. Não deixe que uma palavra venha desanimar. Não deixe que uma frase venha esmorecer a sua fé. Continue de pé, olhando para cima. Seja águia, meu irmão. Começa a enxergar além, porque a túnica que Deus te deu, ela vai brilhar em 2014. Querendo Satanás ou não, você vai brilhar. O resplandecer do Espírito de Deus vai te levar a um patamar que todos vão olhar para você e vão dizer: quem é esse? Quem é esse? Da onde ele veio? Você vai bater no peito e vai dizer: eu sou o queridinho do papai. Você fala no seu irmão e fala para ele: você precisa ter ânimo, sabe por quê? Porque você é queridinho do papai. Fala aí pro seu irmão, fala: você é queridinho do Todo-Poderoso. Você é queridinho dele. A Bíblia diz, e foi interessante, que aquele que brilha, ele causa aborrecimento. As pessoas não suportam falar com ele. Ele causa inveja na vida das outras pessoas, aquele que brilha. Não estou dizendo brilhar como estrela, estou dizendo brilho do Espírito Santo. Aquele que brilha, aquele que aonde chega, aleluia, ele impacta. Aquele que aonde chega, Deus usa ele de uma forma poderosa. As pessoas não suportam falar com ele, sabe por quê? Porque tudo em que ele fala, ele está falando da obra de Deus.
mente e você fica preocupado. Ah, meu Deus, será que eu estou irritando ele com palavras? Não, é o poder de Deus, é a graça do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Pegue na mão do cristão realmente e diz: o poder que está em você incomoda. Para ele, o poder que está em você incomoda. Só quem acredita nessa palavra, levanta a mão para adorar o Todo-Poderoso nessa noite, porque você nasceu para brilhar. Aleluia! E novamente ele teve um sonho. Olha como o pai entende o sonho do filho. A Bíblia diz que José chegou numa reunião de família. Glória! Eu sonhei com o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam a mim. Logo o pai entendeu. Pegue na mão do que ele fala assim: o pai entende. Fala para ele: o pai entende. Eu vejo Israel olhar para José e dar um sorriso de felicidade. Fala assim: Deus Está mostrando o futuro promissor para o meu filho. porque bem na verdade quem tinha direito da Primogenitura era Rúben, não era José. Mas se ele coabitasse com Raquel, primeiro do que queria era para ser José o primogênito. Então ele tinha por primogênito José, porque ele era filho da mulher a qual ele amava. Aleluia! E Israel, olhando as palavras do seu filho, dizendo: Ele está entendendo o que Deus vai fazer na vida dele. Ele está compreendendo o trabalhar de Deus na vida dele. Filho, será que este sonho não quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos ser governados por você? Não sei, mas esse sonho foi real. Sonhei com o sol, significa Israel, a lua, a mãe, as 11 estrelas, os 11 irmãos estavam se curvando a mim. Se você olhar bem no texto bíblico, a Bíblia diz que os seus irmãos invejavam a José de uma forma terrível. Mas lê mais embaixo: porém o pai guardava o negócio ou este sonho no coração. Você está entendendo, Michel, irmão? Levanta a mão. Aleluia. Deixa eu profetizar na sua vida. Todos os seus sonhos estão guardados no coração do Pai. Todos os seus projetos estão guardados no coração do Pai. Todas as suas arquiteturas estão guardadas no coração do Pai. E chegará o momento de Ele começar a realizar os seus projetos. Chegará o momento de Ele começar a realizar os seus sonhos, porque os seus sonhos também são os sonhos de Deus. Pega na mão do irmão, fala para ele: irmão, os seus sonhos, fala para ele, os seus sonhos também são os sonhos de Deus. Os seus sonhos estão no coração do Pai. Aumenta, por favor, o microfone um pouquinho, meu irmão, por favor. aleluia, aleluia. O pai guardava as palavras do filho no coração. E todas as suas orações, meu irmão e irmã, todas as suas palavras para com Deus, o Pai tem depositado elas no coração dele. E vai chegar no momento oportuno que ele vai abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida. Porque há uma grande diferença entre portas e janelas abertas que são ditas na Bíblia. As portas você abre por dentro e também pode abrir por fora. Infelizmente tem muita gente que fecha a porta, mas janela não, irmão. Janela, ela só abre por dentro, e quem só abre a janela é o Todo-Poderoso. Então entenda essa palavra nesta noite.
noite. Tem janelas abertas para você em 2014. Tem janelas escancaradas para a sua vida. E essas janelas ninguém pode tocá-las para fechar, porque foi aberta pelas próprias mãos de Deus. Foi Deus que abriu. As pessoas vão olhar para você, vão até te chamar de metido, porque Deus está dizendo nesta noite, aqui no dia 12 de janeiro, que Ele está mudando totalmente a sua maneira de viver. A partir de hoje, Ele muda o seu guarda-roupa. A partir de hoje, Ele muda a sua casa. A partir de hoje, jovens, Ele muda o caráter. A partir de hoje, Ele muda a conduta de viver na presença dEle. A partir de hoje, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, você está diferenciado. Por quê? Aí você vai bater no peito e vai dizer: é porque eu sou queridinho do papai. Pegue na mão do seu irmão, chacoalha ele e diz: ei, crente, você é queridinho do papai. Eu preciso terminar, meu irmão. Agora está ficando bom. Tenha ceia. Escute. A Bíblia diz que Israel mandou os seus filhos ir a Siquém cuidar das ovelhas. E como Israel não confiava muito nos seus filhos, porque sabia a conduta deles, o interessante, irmão, que quanto mais eu falo aqui, Deus se revela. Infelizmente, Deus não confia em muitos dos filhos deles aqui na terra. Tem muitos filhos em que Deus olha e diz: eu não posso abençoar a vida dele neste momento. Isso não quer dizer que Deus não vai te abençoar, mas isso quer dizer que Ele está preparando a sua conduta e caráter para receber depois. Israel não confiava nos seus filhos, infelizmente, e mandou José vigiar. E muitos falam que José era dedo do José, não era dedo do rei, estava obedecendo ao pai. E quem obedece ao pai, irmão, é galardoado. E ele saiu errante. Um homem viu ele errante pela estrada e disse: você está procurando quem? Meus irmãos. Está em Dotã. E quando José estava se aproximando, começou a trama. Pegue na mão do seu irmão, pega assim: irmão, sempre quando nós brilhamos, tem alguém tramando para nos tacar uma cova. Aleluia. Esse é o preço por ser amado por Deus. Quem é amado por Deus de uma forma extraordinária, ele é invejado. Quem é amado por Deus, ele infelizmente aborrece as pessoas. Quem é amado por Deus, ele é perseguido. Quem é amado por Deus, ele é caluniado. Quem é amado por Deus sempre tem uma cova preparada para ele. E quando José se aproximou, os seus irmãos olharam para ele e disseram: lá vem um sonhador. Lá vem aquele que acha que vai ter predominância sobre nossas vidas. Vamos matar. Vamos acabar com essa história. Vamos acabar com esse negócio. A Bíblia diz que Rúben, o primogênito, aquele que tinha o direito, por direito, de ter tudo que era de Israel. Sabe o que ele disse? Não. Ele é carne de nossa carne, é sangue de nós, nós não podemos fazer isso. Porém, a história diz que Rúben, ele tinha cometido o pecado de adultério. Ele dormiu com uma das concubinas de seu pai. O remorso pelo que ele fizera, que
causara um profundo silêncio e decepção em Israel pode ter movido a poupar José, porque ele não queria ver o seu pai novamente decepcionado com ele, porque também por ser o mais velho ele tinha por obrigação cuidar dos mais novos. A Bíblia diz que Rúben, ele foi procurar pastagem para o rebanho, mas a intenção dele era livrar José das mãos do seu irmão. Fala para o seu irmão, sempre tem um Rúben para estender as mãos para você. Fala para ele. Fala mais forte, sempre tem um Rúben para estender as mãos para você. Aleluia. E quando o Rúben saiu, pegaram o jovem José e tacaram dentro de uma cova. As covas daquela época eram um funil em cima, era um pouquinho mais largo em cima, embaixo era um pouquinho mais estreito. Uma pessoa tacada numa cova, e era muito fundo essas covas, certamente iria se machucar inteira, ia quebrar algumas costelas, talvez poderia até quebrar o pescoço. Mas aquela cova, ela foi feita especialmente para José. Não para. Aquela cova foi feita especialmente para José. Quando tacaram José dentro daquela cova, antes de tacar, a primeira coisa que fizeram foi arrancar a túnica. A túnica é o símbolo da posição e da importância ministerial em nossas vidas no dia de hoje. A primeira coisa que fizeram é arrancar a túnica. Eu quero ver você se exibir agora. Eu quero ver você brilhar agora. Eu quero ver as pessoas admirar o seu ministério agora. Talvez, querido, as pessoas estão tentando arrancar a sua túnica, estão dizendo: você não vai brilhar nunca mais, você não vai louvar a Deus nunca mais, cantora, você não vai pregar nunca mais, porque o seu diferencial foi arrancado de ti. Aleluia. Pode até arrancar a sua túnica, mas, aleluia, aquilo que Deus deu para você está no seu interior, que é um caráter moldado. Aquilo que Deus deu para você é algo sobrenatural e ninguém tem, que é a graça de Deus. Pode até arrancar a sua túnica, mas não pode arrancar o amor que Deus tem pela sua vida. Pode tentar esmorecer a sua fé, mas não pode arrancar aquele carinho especial que o Todo-Poderoso tem pela sua vida. Aleluia. O preço por ser amado, irmão, é isso. É isso que você está passando, essa prova. Esse é o preço por ser amado por Deus. Essa prova que você está olhando para ela e diz: Deus, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais andar angustiado, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver dentro dessa casa, eu não aguento, eu não suporto mais o meu matrimônio, eu não suporto mais a minha esposa, eu não suporto o meu esposo, eu não suporto ninguém ao meu derredor. Fique tranquilo, porque hoje Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na sua família, no seu matrimônio, Deus está resgatando aquilo que parece estar perdido. Deus, Ele vai fazer mudança em 2014, a partir de hoje, na sua vida. Aleluia. Esse é o texto do ser amado. Alabado, alabado, gostoso, vou ter que terminar. Se coloque de pé, vou ter que terminar. Tipo de louvor, me ajude aqui, por favor.
essas bênçãos de Deus. Ajude. Ei! Eu imagino José dentro da cova. Qualquer um de nós ficava murmurando, por que eu? Porque essa cova foi feita para mim. É claro que bateu uma tristeza no coração do jovem José. Mas porém eu creio que dentro daquela cova, Deus estava dizendo para ele: José, fica tranquilo. A providência está chegando. Eu vou te tirar daí. Porque é impossível uma pessoa sair de uma cova daquela sozinha. E Deus estava dizendo: eu vou usar alguém que você nem conhece e que você nem espera para te tirar daí. Fica tranquilo. Eu ajudei Daniel, eu não vou ajudar você. Daniel também pagou um preço por ser amado por Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E a oração dele é porque ele tinha um sonho. Um sonho é ver o povo de volta a adorar a Deus. É ver o seu povo sair das mãos do rei Nabucodonosor, estar de volta em Jerusalém e construir novamente aquilo que estava destruído. Era o sonho de Daniel. E tentaram frustrar os sonhos dele, dizendo: quero ver se ele ainda vai orar com esse decreto do rei. Colocaram o decreto. Daniel não se preocupou com o decreto do homem. Ele se preocupou, pastor, com o decreto de Deus. Na mesma hora, pastor, ele estava lá orando, com a janela aberta no rumo de Jerusalém. Viram Daniel orar. Falaram para o rei, porque tinha um tratado, era para atacar na cova dos leões. Pegaram Daniel, porque o rei adorava Daniel. O rei tinha uma estima com Daniel. E quando tacaram Daniel lá dentro, o coração do rei se partiu. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi tacado dentro da cova, Deus disse para ele: calma, fique tranquilo, Daniel. Pega esse leãozinho aí e deita em cima dele, porque está muito frio na cova. Faça um desses leões ser travesseiro, porque a providência está chegando também. A Bíblia diz, e conhecemos muito bem, que o rei, ele ficou sem dormir a noite inteira. O rei não comeu, o rei não bebeu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus, ele faz alguém que você não conhece ou que você não espera ficar sem comer e sem beber com você. Deus, ele faz uma pessoa que está longe de Prodóscio jejuar pela sua vida. E o rei ficou a noite inteira sem comer e sem beber. No outro dia, lá vem o rei preocupado: Daniel, o rei saiu de lá crendo. Se esse Deus que esse homem serve é poderoso, ele ainda está. Daniel, 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 Daniel. E Daniel dá a resposta: ó rei, vive eternamente. Você está vivo? Estou. E os leões são os meus amigos. Não arrancou nem um pedacinho da sua pele, da sua carne, não. Dialoguei com eles. Ah, é? Então espera um pouco, eu vou te arrancar daí. E vou enviar aqueles que te tacaram aí dentro do seu lugar. Ei, quem está preparando cova para você, meu irmão, aleluia, se engana, porque ele está preparando cova para ele mesmo. Pegue na mão do seu irmão e fala para ele: quem está preparando cova para você está enganado, porque a cova é para ele mesmo. Oh, aleluia. E José dentro daquela cova, a trama dos seus irmãos era matá-lo. Mas a Bíblia diz que ia passando uma caravana de ismaelitas e amalequitas, mercadantes. Venderam a José por algumas pratas. Agora entenda: aquele que era vendido a preço de ouro é porque era pão.
Aquele que era vendido a preço de prata, é porque não valia nada. Chegaram os amalequitas, perguntaram: olha, eu tenho um rapaz para vender, vocês querem comprar? Sim, quanto? Quanto sobrou? Não quer prata, não quer ouro, não. Ou seja, ele está dizendo: isso aí não vale nada para nós. Enquanto a sociedade menospreza você, querido, por sonhar e por ser amado por Deus, Deus está dizendo: se eles não dão nada para você, eu acredito no seu ministério. Se eles estão dizendo que você não vai galgar nada, eu acredito que você vai chegar além. Se eles estão dizendo que você não vai conseguir louvar mais, eu, Senhor, estou dizendo que irei te levar para outro país. Se eles estão dizendo que você não vai pregar em lugar nenhum, eu digo: sou eu, Deus, quem faço a sua agenda. Estou sentindo a presença poderosa de Jeová, irmão, e já estou vendo crente chorando. É isso aí que é avivamento. Avivamento não é pula-pula e barulho. Avivamento é quando você recebe a palavra e acontece no lar. Pegaram a túnica de José. Mataram o cordeiro e mancharam a túnica dele. Não esteve. Mataram o cordeiro, pastor, e mancharam a túnica de José. Ei, o cordeiro já foi morto, mas já foi ressuscitado. O sangue desse cordeiro já manchou a minha e a sua túnica, porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Eles estavam fazendo um bem para José. E quando ele foi vendido, os amalequitas tacaram uma corda e começaram a puxar ele com cuidado. Talvez estavam dizendo: cuidado, o moço é bonito. Esse moço vai ser de grande valia lá no Egito. Puxa ele devagar, não quer demorar. Era o próprio Deus dizendo: não machuca o meu servo. Puxa ele daí devagar. Eu não quero um fiozinho de cabelo dele fora do lugar, porque eu sei quantos fios de cabelo ele tem. E se sair um, não vai ficar bom. Puxa ele devagar. Eu não quero nenhum hematoma na cintura dele, porque na época tinha que amarrar ele por aqui pelos braços para puxar ele para cima. Eu não quero uma marquinha de cota, porque quando chega lá no Egito, eu exaltarei o meu nome na vida dele. Ei, eu disse que tem uma cobra preparada para você, tem? Mas não se preocupe, o Senhor está enviando a providência. Tem uma corda que Ele está enviando lá de cima para baixo. Ele já viu o seu choro, Ele já viu a sua angústia, as suas lamentações. Está descendo uma corda espiritual